Olá, todas as pessoas. Olá, mulheres. Olá, esposas, segundo o coração de Deus. Que bom ter vocês aqui. Muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que Deus tem feito. Olá, Fran, Patrícia. Que Deus abençoe vocês. A Ana também está entrando aí. Que bom, muito bom poder ter vocês aí junto comigo nesse momento, né? A Mari Conforto também está entrando. Que bom, muito bom poder ter vocês aqui. Para mim é uma experiência nova, né? Já participei de lives como convidada, né? Com outras pessoas, interagindo com outras pessoas, mas nunca fiz uma live sozinha, né? Aqui pelo Instagram, pela página do Esposa Segundo o Coração de Deus. Então é uma experiência nova para mim também. E eu acredito que vai ser bênção, né? Que Deus vai ministrar os nossos corações nesses momentos, né? Que a gente vai estar aqui, nesse período que nós vamos estar aqui. Acredito que vai ser um momento muito bom para nós, né? Como mulheres, como esposas. Tenho recebido muitas mensagens de mulheres com muitas dúvidas no seu casamento, com muitas dificuldades no seu casamento. Então, vamos hoje estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Quais são os propósitos que Deus tem para nós, né? E como eu disse, como eu coloquei o tema ali da live, a começar em mim, né? Olhar para mim, né? Naquilo que Deus quer que eu faça, né? Vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém para eu estar me apresentando. A Lisandra entrou aí, a Daisy, a Thay. Que bom que vocês puderam estar participando, podem estar aqui juntamente conosco nessa noite. Muito bom ter vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem estar colocando aí as perguntas, tá? Na medida do possível que der para responder, a gente vai estar respondendo. Então, deixa eu me apresentar, sem mais delongas, né? Algumas pessoas talvez não me conheçam, só segue pela página, né? Esposa Segundo o Coração de Deus. Boa noite, Thay. O meu nome é Rosana, eu sou casada com o Nilson. Fazem 30 anos que nós somos casados. Agora, em maio, nós fizemos 30 anos de casados. Temos uma filha chamada Thalita. Ela tem 29 anos, é casada com o Matheus e tem um filhinho chamado Enzo Miguel, né, que é o nosso netinho. O Enzo Miguel tem 4 anos. Nós moramos aqui em Curitiba, no Paraná. Fazem já 12 anos que nós moramos aqui. Nós somos do estado de São Paulo e viemos para cá já tem 12 anos que nós estamos aqui nessa cidade. Amamos morar aqui, né? E aqui Deus tem estabelecido, nos estabelecido nesse lugar. E tem, assim, pela graça dele, nos usado para fazer a obra dele, né? Nessa cidade, nesse lugar. E o ano passado, quando começou com a questão da pandemia, começou, né, os cultos online, e há algum tempo Deus já vinha gerando no meu coração o desejo de fazer uma página no Instagram, de gravar alguns vídeos. E quando começou essa pandemia, muitas lives acontecendo, muitas coisas acontecendo, né? Deus assim despertou isso em mim. E eu criei a página com o intuito de poder ajudar outras mulheres, né? Lançar mensagens para ajudar, para edificar outras mulheres, baseado naquilo que eu vivi, né? Como eu disse, eu sou casada há 30 anos, eu tenho 45 anos hoje. Eu me casei, eu tinha 15 anos de idade, o Nilson tinha 17 anos de idade, nós éramos 2 crianças, né? Nos casando. E quando a gente se casou, eu casei grávida da minha filha, né? Da Thalita. Então, imagine, uma menina de 15 anos, um menino de 17 anos, e assim,
nós dois totalmente perdidos. E naquele momento, quando eu me casei, eu coloquei em mim assim, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, porque eu vou ter que tomar as rédeas da minha casa. Porque o Nilson, com 17 anos, ele era muito mais imaturo do que eu, com 15. Né? E o homem, ele demora por si próprio a amadurecer, né? A cair a ficha dele. Né? Imagine um rapaz de 17 anos. Então, eu comecei a querer assim, a tomar as rédeas da minha casa. E comecei a agir da maneira que eu achava que era certa. Então, eu era totalmente controladora, uma pessoa totalmente... tudo tinha que ser do meu jeito, eu não relaxava nunca, eu não brincava, eu não interagia, né, como amiga, como esposa do meu marido. E a gente foi tendo muitas dificuldades no nosso casamento. Nós conhecemos Jesus com 2 para 3 anos de casados, nós conhecemos Jesus, tivemos uma experiência tremenda com Deus e começamos a caminhar, né, no Evangelho, na presença do Senhor. E quando nós estávamos com 9 anos de casados, eu com 24 para 25 anos, o Nilson 26, 27 anos, ele começou a trabalhar fora e numa outra cidade, nós morávamos na cidade de Campinas, e ele começou a trabalhar em São Paulo, que é a capital, né, do estado. E nesse período, o nosso casamento entrou numa crise muito grande, muito grande. Foram, assim, 2 anos muito difíceis dentro de casa, porque ele ia na segunda-feira, voltava só na sexta, e a gente tinha, assim, muitas dificuldades de relacionamento. Nós não conseguíamos conversar, nós não conseguíamos dialogar, a gente mal se falava dentro de casa. Até que um dia ele decidiu ir embora de casa. Ele foi embora, e quando ele foi embora de casa, a minha primeira atitude foi ir para o Senhor. A primeira coisa que eu decidi fazer foi ir para a presença do Senhor. E naquele momento que eu fui para Deus, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Então, porque eu pude experimentar a presença de Jesus. Porque a gente, normalmente, quando acontece uma separação, eu vejo muitas mulheres comentando isso, muitas mulheres falando isso, né? O marido foi embora, o marido é culpado. E eu também agia dessa maneira. Eu também achava que a culpa toda do rompimento do nosso casamento, da separação, era dele, porque ele tinha tomado a decisão de sair de fora de casa, de ir embora. Eu estava em casa, eu estava com a minha filha, eu continuava trabalhando, eu continuava fazendo as minhas coisas. Então eu era certa, a pessoa que sempre quis fazer as coisas certas, né? Quão enganada eu estava. Porque quando eu fui para Deus, amadas, foi como que o Espírito Santo colocasse um espelho diante de mim. E eu fui para Deus, e eu não fui para Deus falar assim, Deus, mostra para mim aonde foi que o Nilson errou. Não. Eu fui para Deus e disse assim, Deus, mostra para mim aonde eu errei, qual é a minha parcela de culpa nessa separação. O que aconteceu para que nós chegássemos nesse ponto? Porque eu me casei para ser casada para sempre. Isso eu tinha muito certo dentro de mim, desde quando eu me casei. Apesar de ter me casado muito jovem, eu nunca pensei que um dia eu ia me separar. Nunca pensei que um dia, né, meu casamento ia chegar ao fim. E aí, quando isso aconteceu, principalmente porque eu estava na igreja, na minha cabeça, poxa, a gente está na igreja, isso nunca vai acontecer. E quando isso aconteceu, amadas, foi algo assim, terrível, mas ao mesmo tempo maravilhoso, né? Porque quando Deus começou a me mostrar os meus erros, porque não basta somente eu reconhecer os erros, eu também preciso estar disposta
a ouvir o que Deus quer falar comigo, o que Deus está falando e o que Deus quer me direcionar a mudar. E quando Deus começou a me mostrar o quanto eu era uma pessoa chata, o quanto eu era controladora, o quanto eu achava cheia de razão, o quanto eu achava que só eu estava certa, que ele sempre fazia tudo errado, que se as coisas não fossem do meu jeito, estava tudo errado. Quando Deus começou a mostrar isso para mim, eu comecei a entender que eu precisava mudar. E eu comecei a pedir ajuda do Senhor. E naquela época, isso há 20 anos atrás, 21 anos atrás, não existia na igreja, pelo menos na que eu frequentava, na igreja que eu pertencia, não existia um ministério de famílias, um ministério de casais, não existiam pessoas para nos ajudar, para caminhar conosco, para nos dar uma direção, para mostrar para nós, assim, olha, faça assim, faça assado, né? Busca dessa maneira, mude isso. Não existia isso. Muito pelo contrário, todas as pessoas que eu convivia diziam para mim assim: Rosana, você é uma mulher nova, vai viver sua vida. Você tem uma vida toda pela frente, aproveita a tua vida, arruma uma pessoa que te valorize. Era isso que as pessoas diziam para mim. Só que o Espírito Santo ministrava o meu coração de que o meu casamento era uma aliança. E de que a aliança ela era inquebrável, que a aliança ela não se rompe com o fim do casamento, né? Então eu tinha essa certeza dentro de mim. E eu nunca perdi essa certeza. Então eu decidi que eu ia lutar pelo meu casamento, independente do que as pessoas estavam falando. Teve pessoas, inclusive, do meio onde eu vivia, da igreja onde eu vivia, que disse para mim: olha, não tem mais jeito. Ele não vai voltar, ele está decidido e vai seguir em frente. E aí eu comecei a ir para o Senhor e falava para o Senhor: Senhor, me mostra. E Deus começou a me mostrar, ponto a ponto, onde eu estava errada. E é interessante que nós precisamos ter um coração aberto para ouvir o que é que Deus quer nos direcionar. Porque se nós não estivermos com o coração aberto, amadas, nós vamos ouvir aqui e vai sair por aqui. Sabe? Aquilo não vai fazer sentido para nós. A gente vai mudar. Ah, tá, eu vou mudar. Eu vou ser legal. Aí você tem um contato com ele, você acaba sendo bacana. Daqui a pouco ele vai pisar na bola com você, porque ele está no pecado. Ele provavelmente saiu de casa, está com outra mulher, ou se está em casa, está com intenção de ter outras mulheres, ou está envolvido na pornografia, ou está envolvido no adultério, ou está envolvido com tantas outras coisas, que o pecado cega. E aí o que você faz? Se você não muda por você, daqui a pouco você vai fazer de novo aquilo que você fazia, você vai voltar a ser quem você era. Mas quando essa mudança acontece dentro de nós, através do Espírito Santo, quando nós ouvimos o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que tem os melhores conselhos para nos dar, porque ele nos conhece, ele conhece nosso marido, ele conhece a nossa vida. Então, quando nós buscamos diretamente do maravilhoso conselheiro, nós recebemos palavras de vida e a nossa mudança começa a acontecer de dentro para fora. Não é só exteriormente, é interiormente a primeira coisa que acontece. Nós precisamos, quando acontece essa questão, houve um divórcio, ou de repente não teve o divórcio, o marido não saiu de casa, o marido está em casa, mas você está percebendo que não está legal o teu casamento, que está acontecendo alguma coisa, corra para o Senhor. Porque muitas vezes, amadas, nós colocamos a nossa expectativa total no nosso marido. Nós achamos que ele tem que ser o provedor, tem que ser, porque a palavra diz, e nós achamos que ele tem que ser aquela pessoa que tem que nos fazer feliz. Então a gente casa, muitas vezes, achando assim, e até existe um livro, né, do pastor Craig Hill que diz isso, 2 pulgas e nenhum cachorro.
Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, que é maravilhoso. Então, nós nos casamos achando assim, eu sou uma pulga e vou me juntar agora com o meu marido, ele é um cachorro e ele vai suprir as minhas necessidades, ou seja, ele vai me dar sangue. E o marido casa também achando isso. Eu também sou uma pulga e eu vou me casar e a minha esposa vai me fazer feliz. Quando, na verdade, amados, a nossa felicidade não vem do próximo, não vem do marido. A nossa felicidade vem do Senhor. É Ele que nos satisfaz, é Ele que preenche o vazio do nosso coração. Então a gente entra no casamento, 2 pulgas e não tem nenhum cachorro. A gente se frustra. A gente acaba achando que ele não nos ama. E aí nós começamos a jogar todas as nossas frustrações em cima dele. Porque nós, mulheres, temos muita facilidade de fazer isso. Nós, mulheres, temos muita facilidade em reclamar, em cobrar. Isso é comum. Eu sou mulher. Eu sei que nós somos assim. E aí o que a gente acaba fazendo? Desgastando o relacionamento, colocando em cima do marido uma responsabilidade que não é deles. E aí eles vêm para casa, ele chega em casa, é só cobrança, é só briga, é só discussão, é só importunação. E aí ele vai trabalhar, um exemplo, ele está lá e chega lá no trabalho dele, ele tem pessoas que tratam ele bem, mulheres que tratam ele bem, tem mulheres que valorizam, tem mulheres que elogiam ele e que não cobram nada, só estão ali. E ele pensa assim, poxa, eu queria tanto que a minha esposa fizesse isso, porque no fundo, quando esse homem se envolve com outra mulher, ele acaba buscando nessa mulher aquilo que ele queria receber de você, aquilo que ele gostaria que você desse para ele. E aí ele acaba buscando numa outra mulher. Entende, amadas? Então, eu não estou dizendo que a culpa é nossa, não é isso, mas a responsabilidade, nós temos responsabilidades com o nosso marido, responsabilidades que a palavra nos diz. A palavra diz que nós precisamos honrar o nosso marido. É isso que nós precisamos, honrá-lo. Então, quando nós fazemos isso, quando nós honramos o nosso marido, automaticamente nós estamos honrando o Senhor, porque nós estamos cumprindo o mandamento dele, fazendo aquilo que ele nos pediu para fazer, sabe? Então, assim, quando eu digo assim, nós precisamos ir para o Senhor, nós precisamos buscar no Senhor, é isso que a Mari está dizendo aí, né? Viva uma paz, uma alegria que só o Senhor pode dar. E a Mari não está com o marido dela, mas ela está vivendo isso, né? Ela está vivendo essa paz porque ela descobriu que a paz, a alegria, a felicidade dela vem do Senhor, não vem do esposo dela, vem do Senhor. O Senhor é aquele que pode mudar, o Senhor é aquele que pode nos fazer ser diferente. Então, quando nós buscamos do Senhor essa paz, essa alegria, esse amor, nós experimentamos isso. Aí nós paramos de ser essa pulga, de querer sugar o sangue do nosso marido, né? O sangue que eu digo, né? De uma maneira figurativa, né? De querer que ele nos supra, querer que ele nos dê algo, porque ele não tem nada para nos dar. Não tem. Mas o Senhor, ele tem tudo para nos dar. E quando nós nos tornamos essa mulher completa, essa mulher que é totalmente dependente do Senhor, nós atraímos o nosso esposo para perto de nós. Porque nós começamos a fazer aquilo que o Senhor manda nós fazermos, entendem? Então comigo foi assim. Quando eu fui para o Senhor começou a me mostrar que ele estava, com certeza, uma pausa aqui, a irmã está dizendo assim, posso chamar de meu marido mesmo estando divorciada? Com certeza, Deise, ele é o teu marido, né? O papel, o divórcio no papel não diz nada, é só um papel.
Ele é o teu marido, vocês têm uma aliança, ele é o teu esposo, né? Então, assim, quando nós começamos a buscar o Senhor, quando nós começamos a nos encher da presença do Senhor, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a buscar no Senhor, eu comecei a me encher da presença do Senhor. Então, amadas, quando o Nilson vinha para casa para visitar a nossa filha, ele chegava em casa e ele olhava para mim e ele via algo diferente em mim. Ele via uma mulher curada, uma mulher tratada, uma mulher que estava ali totalmente diferente do que eu era antes. E essa mudança não era externa, era interna. Eu não fazia nada com peso. O que eu fazia era com amor. Então, eu tratava ele com muito amor. Em nenhum momento, durante a nossa separação, eu tirei a minha aliança do meu dedo, porque eu entendi que a minha aliança era um sinal, a aliança, o anel, era um sinal da aliança que eu tinha com meu esposo. Então, eu tinha que olhar para essa aliança e saber assim, ó, eu olhava para minha aliança e pensava assim, o meu casamento não terminou. Não terminou, porque o meu casamento é uma aliança e uma aliança ela dura para sempre. Então, era algo assim que Deus colocou dentro de mim. E aí, quando eu comecei a ter essas mudanças, o Nilson começou a ver em mim que algo estava diferente, o Nilson começou a ver em mim que estava mudando algumas coisas nas minhas atitudes, eu não tratava mais ele com grosseria, eu não era mandona, eu não era autoritária. Eu comecei a buscar em Deus a sabedoria do Senhor. E aí, a sabedoria de Deus começou a me mostrar como eu deveria agir, como eu deveria tratá-lo, como eu deveria agir com ele. Teve um momento que Deus foi muito claro, ele falou comigo assim, que eu deveria amá-lo, amar o Nilson com o amor do Senhor. E era engraçado isso, eu até estava compartilhando esses dias com uma amiga, porque quando o Nilson chegava em casa, que ele vinha visitar a nossa filha, gente, eu sentia, Deus derramava no meu coração um amor tão grande pela vida dele, mas um amor tão grande, e não era um amor de mulher, um amor de esposa, não, era o amor de Deus que era derramado no meu coração pela vida dele. Eu orava, olhava para ele, gente, e parecia que saía coraçõezinhos dos meus olhos, sabe? De tanto amor que saía de dentro de mim. Só que eu não tinha motivos para amá-lo, mas não tinha, porque ele estava me tratando mal, ele me desprezava, ele dizia sempre para mim assim, eu não quero nada com você. Ele dizia para mim uma coisa que eu tenho certeza que você que está passando por uma crise no casamento já ouviu do teu marido. Eu não te amo mais, eu quero que você arrume uma pessoa que te faça feliz, porque você merece ser feliz. Era isso que ele dizia para mim. Aposto que muitos dos maridos de vocês já disse isso. Por quê? Porque o diabo, ele não é criativo. Ele não é. A criatividade é um dom de Deus. Então, o diabo, ele não é criativo. Ele usa as mesmas coisas para falar com todas as pessoas. E aí, ele disse assim, ele chegava para mim e falava assim, Rosana, não crie expectativa mais. Eu não te amo. Eu não vou voltar para casa. E eu dizia assim para ele assim, olha, você pensa que você não me ama, mas você me ama. E ele dizia assim, eu não acredito que você está me falando isso. Amadas, eu dizia isso porque era algo que eu tinha no meu coração, a certeza. Eu andava pelo Espírito. E o que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito é você olhar as coisas com os olhos de Deus. É olhar as coisas conforme o Senhor olha. Não é olhar baseado nas circunstâncias que você está vivendo. Não é olhar baseado naquilo que você está vendo. Porque o que eu via, os meus olhos carnais, via aquele homem totalmente distante, totalmente frio, totalmente assim, longe de mim. Né, que realmente não me amava, que estava me desprezando, me tratando, né, como, meu Deus, era terrível a maneira como ele me tratava. Só que os meus olhos espirituais enxergavam um homem restaurado, um homem transformado, um homem abençoado, um homem que me amava, um homem que ia estar comigo, assim,
de uma maneira que me amar como nunca tinha amado. É louco, né? É louco isso. Mas era dessa maneira que eu olhava, era dessa maneira que eu o via. Eu fui assim, buscando em Deus, né, estratégias. Deus, me dá estratégias de o que eu devo fazer para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser transformada. E é interessante porque nesse período que eu passei, amados, não foi só o meu relacionamento com o meu esposo que foi tratado. Deus ministrou meu coração, tratou meu casamento, mas Deus também tratou o meu relacionamento com meu pai. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento com meu pai. Eu não conseguia me aproximar do meu pai. Eu não conseguia conversar com meu pai. Eu não conseguia me abrir com ele. E num determinado momento, Deus usou meu pai para ir até a minha casa, para me ligar. Primeiro ele me ligou e ele falou assim para mim no telefone assim: "Oi, fia". Amadas, naquele dia que eu escutei meu pai falando "Oi, fia", parecia que eu nunca tinha ouvido meu pai me chamar de fia. Ele me chama de fia, né? Minha filha. Parece que eu nunca tinha ouvido meu pai falar filha para mim. E eu comecei a chorar no telefone, porque eu me senti filha. Eu me senti amada pelo meu pai naquele dia. E aí o Senhor ministrou meu coração e ele disse assim: "Olha, o teu pai te ama. O teu pai tá aí, tá querendo cuidar de você". Porque quando o Nilson foi embora de casa, o meu pai ficou muito bravo, que queria conversar com o Nilson. Só que eu tive o discernimento também, vindo do Senhor, de não de proteger o Nilson nesse momento. Eu não deixei o meu pai se encontrar com ele no período da separação. Por quê? Porque meu pai ia brigar com ele, meu pai ia falar um monte para ele, né? Porque ele era meu pai, ele estava me defendendo. Só que isso ia criar um atrito entre eles. E aí, quando Deus restaurasse o meu casamento, os dois iam estar com o relacionamento quebrado. Então, eu fiz de tudo para eles não se encontrarem nesse período. E eu só dizia assim para os meus pais, quando eles perguntavam: "Pai, Deus estava fazendo. O Nilson está nas mãos de Deus. E Deus estava fazendo". E foi indo, e Deus foi restaurando meu relacionamento com meu pai, restaurou meu relacionamento com a minha filha, me restaurou meu relacionamento com, assim, restaurou a minha vida em várias áreas, em várias áreas. E interessante porque quando Deus restaurou o meu relacionamento com meu pai, eu consegui olhar para Deus e enxergar Deus como meu pai. Porque até então, eu nunca tinha enxergado, eu não conseguia enxergar Deus como pai. Porque a visão de pai que eu tinha era uma visão de um pai bravo, de um pai, que meu pai na época, ele bebia, ele era alcoólatra. Eu tinha a visão de um pai que era grosso, que não sabia conversar, que não tinha diálogo, que nunca ia me apoiar. Mas quando eu consegui enxergar Deus como pai, e isso foi através do meu conserto, do conserto do meu relacionamento com o meu pai terrestre, eu consegui enxergar Deus como meu pai. Porque até então eu enxergava Deus como alguém poderoso, alguém forte, alguém que tinha me liberto de um mundo de trevas. Porque quando eu cheguei para Jesus, eu passei por um processo de libertação muito grande. Então eu enxergava Deus como alguém muito forte, alguém muito poderoso. Mas eu não enxergava Deus como pai. Porque a visão de pai que eu tinha era totalmente distorcida. Aí quando Deus restaurou o meu relacionamento com meu pai terrestre, eu olhava para Deus e eu conseguia enxergar Deus como meu pai. E eu conseguia me aproximar de Deus. Eu conseguia deitar no colo do meu Deus, do meu Pai celestial. Eu conseguia abrir o meu coração para Ele. E aí a nossa comunicação ficou muito mais fácil. Eu conseguia daí ouvir mais claramente as direções que Ele me dava. E aí a partir de então, eu comecei a transferir isso para o meu marido. Quando ele vinha em casa, eu tratava ele muito bem. Eu tratava ele assim como um príncipe. Mas não era porque eu queria reconquistá-lo, não. Era porque Deus tinha colocado esse amor no meu coração. Deus tinha derramado em mim esse amor para que eu pudesse agir com ele dessa maneira.
Então, primeiro, o que eu tive que passar? Eu tive que passar o processo de me conhecer. Eu tive que passar o processo de receber de Deus a paternidade de Deus, o amor de Deus para minha vida. Quando isso aconteceu, amadas, eu passei a me amar. E se você se ama, você pode dar amor para o outro. Porque o que a palavra diz? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como eu vou conseguir amar o meu marido se eu não me amo? Como que eu vou conseguir amar o meu esposo, o meu próximo, se eu não tenho amor por mim mesma? Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa identidade. Nós ficamos tão focadas no nosso marido, tão focadas naquilo, que nós perdemos a nossa identidade. Nós não sabemos mais quem nós somos. E nós precisamos estar focadas no Senhor. É em Jesus que nós precisamos estar focadas. Porque é Ele que tem a nossa identidade, é Ele que vai dar a nossa identidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais parecidas com Ele nós ficamos. Você já teve uma experiência de andar com uma amiga e você ser assim, tá andando com a tua amiga e você acabar sendo assim, se tornar parecida com ela? Pois é, era isso. Você começa a pegar os jeitos, os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de agir como a sua amiga, né? E era isso que acontecia comigo. Eu comecei a me aproximar de Jesus e eu comecei a agir como Jesus agia. Eu comecei a falar como Jesus falava, porque Jesus ministrava isso no meu coração, eu estava perto dele, entende isso? Então foram experiências que eu fui vivendo com meu Deus, com meu Pai. E aí nisso, acabou refletindo no meu relacionamento com meu marido. Até que chegou um dia que ele veio para casa e ele disse assim, olha, nós vamos, Deus falou comigo que é para eu voltar para casa. E eu, assim, amém, né? Dentro de mim, né? Amém. E aí ele disse assim para mim assim, só que, quanto tempo durou esse processo? O processo da separação foram 4 meses. Desde que ele saiu de casa até ele voltar foram 4 meses. Só que nós já estávamos num processo muito difícil há 2 anos. E aí ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele disse assim para mim assim, então, eu vou voltar para casa porque Deus falou para mim que é para eu voltar. Mas eu continuo não te amando, eu continuo não sentindo nada por você. Ele diz, hoje ele conta, que quando ele decidiu voltar para casa, por causa do que Deus tinha falado com ele voltou decidido a ser infeliz. Ele falou, tá bom, Deus, já que é para eu voltar para casa, eu vou voltar. Mas eu vou voltar para ser infeliz. Porque é isso que ele pensava, né? E aí quando ele falou para mim assim, olha, eu continuo não te amando, eu continuo não querendo estar com você. Eu só vou voltar por uma obediência ao Senhor. Você me aceita dessa maneira? Amadas, foi como um banho de água fria. Naquela hora eu pensei assim, meu Deus, eu pedi um homem curado, restaurado, transformado, e ele tá vindo desse jeito, pior do que saiu. Eu falei, só que eu não falei para ele, eu só pensei. E eu disse assim, eu falei assim, olha, me dá um tempo. Era um domingo à noite, isso, final da tarde. Eu falei, eu tô indo para a igreja agora, eu vou pro culto, eu vou adorar o Senhor. E aí, depois, eu volto da hora que eu voltar para casa, a gente conversa. Aí eu fui pro culto. No caminho, indo para a igreja, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu tinha lido recentemente, por isso que é importante, amadas, nós lermos a palavra, nós estarmos firmados na palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós precisarmos, o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós lemos. Então você fala, mas eu não entendo nada, eu leio e não entendo nada. Leia e peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê discernimento, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós acabamos sendo edificadas, e quando a gente precisa, amados, nós vamos nos lembrar daquilo que está sendo ministrado, nós vamos nos lembrar. Então, o Senhor foi me falando, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, dizendo, contando, me lembrando a história
de Gomer e Oséias. Eu tinha lido dias antes a história de Oséias. E Deus começou a ministrar meu coração. Que Oséias, ele se casou com uma prostituta. E essa mulher, ela se envolveu com vários homens durante o casamento. E mesmo depois do casamento, essa mulher teve filhos com outros homens. Até que um dia ela decidiu sair e ir lá morar com os amantes dela. E Oséias liberou ela. Oséias liberou. Só que Oséias via ela de longe, mandava presentes para ela. Um dia Oséias estava passeando na feira de escravos, quando ele viu a esposa dele, Gomer, sendo vendida como escrava. Ela estava toda ferida, toda machucada. E Oséias foi lá e comprou ela. Ele pagou o preço por ela. Trouxe ela para casa, colocou ela num quarto separado, cuidou das feridas dela. E ali Deus restaurou o relacionamento deles, o casamento deles. Essa história de Oséias, depois você pode ler na Bíblia, está lá no livro de Oséias essa história. Essa história, Deus está retratando o relacionamento dele com Israel, mostrando o relacionamento dele com Israel. E ali Deus falou comigo assim, olha, Rosana, aceita esse homem de volta, porque você está pronta para recebê-lo. E eu vou cuidar dele, das feridas dele, do teu lado. Você vai ser o canal de cura para a vida dele, porque ele não consegue mais sentir o meu amor por ele. Mas através da sua vida, ele vai sentir o amor que eu tenho por ele. Quando eu cheguei em casa de volta e eu disse isso para ele, eu falei, olha, tudo bem, você pode voltar. Ele falou, tá bom, mas não me cobre nada. Eu falei, Jesus. Amadas, naquele dia eu falei pro Senhor, porque ele reclamava, uma das coisas que ele reclamava muito é que toda vez que a gente ia conversar, toda vez que ele ia falar comigo, eu chorava. Dói demais, sim, Deizinha, dói demais. É uma dor assim, meu Deus. Parece que a gente tá no vale da sombra da morte. Mas a palavra diz que ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, ele estaria conosco. E foi isso que eu experimentei, Deise. Foi isso que eu experimentei. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor passou comigo. E aí, quando aconteceu tudo isso, dele voltar para casa, e uma das coisas que ele reclamava, que eu chorava demais. Naquele dia, eu decidi que eu não ia mais chorar. Não ia mais chorar perto dele. Então, quando acontecia alguma situação que me feria, o que eu fazia? Eu entrava no banheiro, fechava a porta, e lá eu ia falar com Deus. Eu abri o meu coração. Eu rasgava o meu coração para Deus. Eu falava, Deus, está doendo. Deus, eu não estou suportando. Se o Senhor permitiu que esse homem voltasse para casa dessa maneira, então o Senhor me capacita. O Senhor venha e me encha da tua graça. Me encha da tua misericórdia, Deus. Porque eu não consigo. Sozinha eu não consigo. Amadas, e ali o Senhor derramava o bálsamo dele sobre mim. E eu sentia a presença de Jesus ali dentro daquele banheiro comigo. E ele me abraçava. Eu sentia o abraço de Jesus ali dentro do banheiro comigo. O amor de Jesus. E aquilo para mim era suficiente. Eu não precisava de mais nada. Porque eu já tinha o que eu precisava, que era o amor do meu Jesus. E aí eu saía de dentro do banheiro com a cara inchada, né? Porque eu tinha chorado um monte. Passava por ele, ele via que eu tinha chorado, mas eu não chorava mais perto dele. E isso começou a mover algo no coração dele. Ele começou a ver que alguma coisa estava diferente. Eu comecei a fazer algo que eu não fazia antes da separação. Eu comecei a procurar ele para ter relação sexual. Eu comecei a mostrar para ele que eu sentia desejo por ele. E isso era uma das coisas também que ele reclamou, porque eu nunca procurava. E quando eu passei a procurar ele para ter relação sexual, ele se sentiu honrado, ele se sentiu amado por mim. E isso começou a fazer diferença. Ele começou a ver que algo estava realmente mudando dentro de mim, que alguma coisa tinha acontecido. E quando, muitas vezes, amadas,
eu não tinha vontade de ter relação sexual com ele. Não vou dizer, porque eu sou mulher. Nós mulheres não somos igual o homem, que tem vontade todo dia. Não, muitas vezes eu não tinha. Mas em obediência à palavra do Senhor, que diz que o meu corpo não pertence mais a mim, mas pertence ao meu marido. Eu ia e eu procurava ele. E no meio, durante a relação sexual, eu sentia muito prazer, eu sentia muito desejo. E aquilo era algo que renovava a nossa aliança ali. Renovava a nossa aliança. Porque o relacionamento sexual, amadas, ele traz renovo da aliança. Renovo. Aquilo que está dentro de você passa para o teu marido. Então, se você está cheio de Deus, vai passar Deus para o teu marido através da relação sexual. Então, aquilo acabava que era algo bom. E aí no outro dia, ele continuava agindo comigo com indiferença. Até que chegou um momento que ele começou a ver. E foi interessante, porque ele fala que o momento assim que Deus ministrou no coração dele, que algo precisava acontecer, foi um dia que ele estava em casa e eu preparei, o Espírito Santo me direcionou a preparar o prato que ele mais gostava. Ele gostava muito, até hoje ele gosta muito, de macarrão com molho branco. Eu fui lá e fiz aquele macarrão com muito amor, tal. Preparei a mesa. Quando ele sentou na mesa para comer, o Espírito Santo ministrou meu coração assim, sirva ele. E eu pensei, servi-lo? Eu nunca tinha servido meu marido. Eu não servia porque eu achava assim, meu Deus, servir o marido, isso, que isso? Que isso? Servir o prato, ele tem 2 mãos, ele tem 2 pés, para que eu vou ter que servir meu marido? Mas o Espírito Santo, sirva ele. Amadas, e eu servi. Aquele dia eu servi o prato dele. Quando eu servi e dei o prato para ele, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas ali, o Espírito Santo começou a ministrar o coração dele. Numa mesa. A mesa tem esse poder. A mesa tem o poder da restauração. E eu comecei a ver que alguma coisa começou a mudar. Ele começou a sair comigo, pegar na minha mão. Ele sentado no sofá, eu sentava do lado dele, ele começou a fazer um carinho em mim. Ele começou a me tratar de indiferente. E foi indo, foi indo. Foi um período, nós passamos um período longo. Eu acredito que mais ou menos 1 ano depois que ele tinha voltado para casa, foi mais ou menos isso. Um dia, ele disse para mim assim, eu preciso te dizer uma coisa. Lembra quando você que eu dizia para você que eu não te amava? Ah, uma coisa, antes disso, o que aconteceu? Ele já não usava aliança de casamento há bastante tempo, antes de sair de casa, ele já não usava aliança de casamento. Ele já tinha tirado e tinha guardado numa caixinha que a gente tinha no guarda-roupa. E a aliança dele estava toda amassada, toda riscada. E no período da separação, o Espírito Santo me levou a pegar a aliança dele, levar na relojoaria e mandar polir, arrumar, desentortar e guardar. Ficou lá. Não falei nada para ele, fui lá, fiz isso e fui lá e guardei. Durante esse período, depois que ele voltou, acho que tinha uns 6 meses que ele tinha voltado, um dia ele foi mexer no guarda-roupa e ele achou a aliança dele. E ele abriu a caixinha e ele falou assim, você comprou outra aliança para mim? Eu falei, não comprei. É a sua aliança. Ele falou, mas ela tá diferente. Eu falei, eu arrumei ela, porque eu sabia que o dia que você voltasse, ela estaria aí pronta para você colocar. Ela estaria nova novamente. Aí ele falou, acho que eu vou usar ela. Pegou e colocou no dedo. E aí quando foi, né, passando o processo, ele chegou um dia para mim e falou assim, olha, lembra quando eu dizia para você que eu não te amava? Pois é. Na verdade, você tinha razão quando você dizia para mim que eu amava você sim, só que eu não sabia. Eu quero dizer que eu te amo, que você é a mulher da minha vida. Amados, naquele dia, eu fiquei assim, meu coração se encheu de alegria, porque eu esperei tanto para ouvir isso, né? Dele, depois da separação, eu esperei tanto para ouvir isso. E aquilo era verdadeiro, porque Deus realmente estava fazendo. E de lá para cá,
nós temos vivido cada dia melhor. Fazem 20 anos que o Senhor restaurou o nosso casamento. Fazem 20 anos que nós estamos no processo de transformação a cada dia. E amadas, eu digo para vocês que se esse rompimento não tivesse acontecido na minha vida lá atrás, talvez hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, o que nós temos vivido. Porque foi através da separação, foi através de tudo que nós passamos que nós pudemos experimentar a cura do Senhor na nossa vida. Nós pudemos experimentar a restauração do Senhor nas nossas vidas. Não foi só a restauração do nosso casamento. O nosso casamento foi consequência daquilo que Deus fez em nós. Entendem? Hoje, se eu tivesse desistido lá atrás, se ele, quando foi embora de casa, eu tivesse desistido do meu casamento, eu tivesse desistido de buscar em Deus a cura, porque o que acontece com muitas mulheres é quando os maridos, vai embora de casa, elas tentam 1 mês, 2 meses, 3 meses, não voltou, desiste. Daqui a pouco ela já está se envolvendo com outra pessoa, ela já está, vivendo uma vida assim, buscando outros homens, ela desiste. E sabe quem vai sofrer as consequências disso, amadas? Os nossos filhos. Se eu tivesse desistido do meu casamento lá atrás, há 20 anos atrás, o que teria sido da minha filha? Será que hoje a minha filha estaria casada? Será que hoje, e bem casada? Será que hoje a minha filha estaria vivendo o que ela vive? Com certeza não. E uma coisa que durante o processo eu fiz foi nunca falar mal do meu marido para minha filha. Eu nunca falei mal. Eu sempre elogiava. Quando ela vinha falar alguma coisa, mãe, porque ela orava pela restauração do nosso casamento. Ela tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos, e ela orava para que Deus restaurasse o nosso casamento. Ela fazia campanha na igreja junto com a minha mãe, para que Deus restaurasse o nosso casamento. Sabe o que é isso, amados? Uma criança de 9 anos. Porque ela acreditava que Deus podia fazer. Ela acreditava naquilo que eu falava para ela. Eu dizia para ela, filha, Deus vai trazer seu pai de volta. Deus vai trazer ele para casa, porque ele é o meu marido. E ela acreditou nisso, amadas. Agora imagine se eu tivesse falado mal dele para ela. Ela também tinha acreditado. E talvez ela não quisesse casar, ela não quisesse se envolver com um rapaz, por medo de achar que nenhum homem presta. Porque é isso que nós ouvimos muitas vezes. É isso que nós passamos para os nossos filhos muitas vezes. Nós precisamos, mesmo em meio à dificuldade, poupar os nossos filhos. Porque, amados, Deus, ele não está interessado. Eu ouço uma das perguntas que eu recebo muito. Mas será que essa semana, coloquei lá para o pessoal mandar, mas será que Deus quer mesmo restaurar o meu casamento? Será que é da vontade de Deus mesmo que eu lute pela restauração do meu casamento? Amados, Deus não está interessado em destruir o teu casamento, não. Muito pelo contrário. Quem está interessado em destruir o seu casamento é o diabo. Porque ele sim veio para matar, para roubar e para destruir. Ele sim quer trazer desgraça para nossas vidas. Porque ele acabando com o nosso casamento, ele vai atingir os nossos filhos, ele vai atingir os nossos netos, a nossa futura geração. Uma irmã colocou aí, que quando uma aliança é quebrada, uma geração é quebrada, realmente. Uma geração é quebrada. Então, nós precisamos lutar pela nossa geração, pela nossa futura geração. Nós precisamos lutar por aquilo que Deus tem para nós. Amém, amadas? Outra coisa... Nossa, já estamos com 50 minutos de live, daqui a pouco a gente já vai estar encerrando. Outra coisa uma pergunta, que as pessoas colocaram muito aqui para mim, mas eu mudei, ele não muda. Eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, eu faço tanta coisa, mas não vejo mudança. Minha amada, às vezes você ora
Você ora, você jejua, você vai para o monte, você levanta na madrugada, mas a tua atitude dentro de casa não muda. Não adianta, minha amada, você fazer tudo isso e não mudar a tua atitude. Não adianta você fazer tudo isso e não tratar o teu marido bem, deixar de ser reclamona, deixar de ser briguenta, não procurar o seu marido para ter relação sexual, não fazer sexo com ele. Amadas, o sexo é algo que Deus deu para o casamento. E o homem, ele tem essa necessidade, muito mais do que nós, mulheres, mas ele tem a necessidade de ser fisiológica. Entende isso? Nós precisamos honrar o nosso marido através da relação sexual. Nós precisamos. Então, se nós só estamos ali orando, jejuando, indo para o monte, fazendo campanha na igreja, mas não estamos tendo mudança de atitude, não vai resolver. Nós precisamos ter mudança de atitude. Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tratá-lo, tratar com amor, com sabedoria. Peça ao Senhor, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Eu preciso. Aliás, quando nós convidamos Jesus para ser Senhor das nossas vidas, o fruto do Espírito já é depositado dentro de nós. Nós precisamos agora desenvolver esse fruto do Espírito. E isso depende de nós. Essa busca depende de nós, né? Essa transformação depende de nós. Mas sozinha nós não conseguimos. É só com Jesus. Minha amada, eu vou ficando por aqui, porque o horário já está, né, dando o horário aqui da live, de terminar. E a mensagem que eu quero deixar para você: não desista do teu casamento. Não desista da tua família. Lute. Vá para o Senhor. Busque no Senhor. Busque a restauração da tua vida. Porque quando você, mulher, é restaurada, tua casa é restaurada. Porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Se nós formos sábias, nós edificaremos o nosso lar. A responsabilidade de edificar o lar está conosco, mulheres. Nós precisamos edificar o nosso lar. A Deizinha está perguntando assim, tenho que ficar atrás dele pedindo para ele voltar, para ele não se envolver com outra mulher? Não. Você não tem que fazer isso. Você tem que ir para o Senhor. Senhor, cerca o meu marido. Senhor, me cura, me restaura, me prepara para receber o meu marido de volta. Entende? Não fique indo atrás dele. Não fique pedindo para ele voltar. Não fique dizendo para ele, se importunando ele. Não fique, porque você vai afastar ele mais ainda se você fizer isso. O medo, nós trocamos pela fé, Deizinha. Nós trocamos o medo pela fé. Vá para o Senhor. Encha-se do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então comece a engolir a palavra do Senhor. Comece a ler a palavra do Senhor. Receba tudo aquilo que o Senhor tem para você. E você vai ver que o teu medo vai ser trocado pela fé. Ele pode até se envolver com outra mulher, mas ele é teu marido. E se você buscar em Deus isso, Deus vai fazer na vida dele. Amém. Que bom que você entendeu. Você não vai tentar ao máximo não perturbar. Você não vai perturbar. Não tente. Porque se você tentar, você vai ser tentada a perturbá-lo. Não tente. Busque no Senhor com fé. Troque o medo pela fé. Não se mova pelas circunstâncias. Quando nós nos movemos pelas circunstâncias, nós desanimamos, nós paramos, nós estagnamos. Mas quando nós nos movemos por fé, nós olhamos com os olhos do Senhor. Nós vemos aquilo que Deus está vendo. E o que Deus está vendo? Então comece a orar e buscar do Senhor a visão de Deus para você. Amém? Eu vou orar com vocês. Faltam 5 minutos, nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus,
Eu quero colocar, Senhor, a vida dessas mulheres, Pai, que estão aí agora, Senhor, ouvindo essa palavra, que ouviram esse testemunho, Deus. Essas mulheres, Senhor, que estão passando por dificuldade no casamento, Pai, e que precisam do Senhor. Deus, que a tua presença encha a casa delas agora. Que a tua presença encha o coração delas agora, Pai, em nome de Jesus. Que elas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo. Que elas sejam tocadas, Senhor, pela tua presença, Pai. E que tudo aquilo, Deus, tudo aquilo, Pai, que o diabo tem colocado na mente e no coração delas, o Senhor tire agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, a luta delas não é contra o marido, não é contra a amante do marido, mas a luta delas, Senhor, é contra o diabo, é contra Satanás, Pai. Porque é ele, Senhor, que tem roubado, é ele, Senhor, que tem destruído, Pai. É ele, Senhor, que tem tentado, Pai, paralisar essas mulheres. Então, Senhor, em nome de Jesus eu peço agora, Pai, que o Senhor coloque sobre elas a armadura do Senhor. Revista elas, Senhor, da armadura do Senhor, Pai. E que elas possam entrar nessa guerra, Senhor, revestidas do teu poder. Mas principalmente, Senhor, como mulheres, Senhor, sábias, que edificam o seu lar, Pai. Reveste elas, Deus, agora, em nome de Jesus. E que elas possam viver o sobrenatural do Senhor. Elas possam viver a cura do Senhor. Elas possam viver, Pai, ó Deus, a graça do Senhor sobre elas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa continuar ministrando no coração de vocês. Eu vou deixar essa live gravada, depois se você quiser compartilhar, se você quiser assistir de novo, vai ficar aí no Instagram do Esposa Segundo o Coração de Deus. E o meu desejo é que cada uma de vocês se torne a esposa segundo o coração de Deus. Que o Senhor sonhou que você fosse, que o Senhor sonhou que o Senhor planejou para você. Busque no Senhor a sua identidade de filha, filha amada do Pai. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até a próxima.